Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando nossa reunião de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Meus irmãos, nos preparando para a prece inicial, acompanhemos a leitura da página de abertura que será efetuada por nosso irmão Gabriel França, representando a mocidade de nossa casa. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na obra regenerativa, se tentamos orientar o irmão, perdido nos cipós do erro, com agulhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a porcentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecermos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro com semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos companheiros despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiramo-nos do companheiro infeliz, com os valores de compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos às outras, todas as criaturas e todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionamo-nos às nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zuzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Unamos, pois, meus irmãos, os nossos pensamentos, a fim de que possamos ser merecedores do amparo, da assistência, dos espíritos amigos, que em nome de Jesus, em nome de Deus, nos ampara neste encontro virtual. Digamos assim: amigo Jesus, companheiro de todos os momentos, de todos os instantes de nossas vidas, em Teu nome, Senhor. Agradecemos a Deus a oportunidade que se repete de mais uma vez, neste mesmo dia e horário, nos encontrarmos em Teu nome. Embora fisicamente estejamos distantes, Senhor, mas os nossos pensamentos, juntos tal qual o feixe de varas, a nos unir e rogar a Tua misericórdia, a rogar o amparo de Deus para cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos irmãos que estão inscritos, solicitando o amparo, as vibrações amorosas, medicamentosas em Teu nome, Senhor. Aqui estamos, Jesus. E rogamos ainda pelos enfermos que se encontram nos hospitais, nos lares. Te pedimos, Mestre, por aqueles irmãos que estão retornando à pátria espiritual por diversas enfermidades. Também por aqueles outros que, num instante de desespero,
buscaram a porta falsa do suicídio. Rogamos também a tua misericórdia, a tua paz para aqueles outros irmãos que estão retornando a este mundo material, para dar continuidade às suas tarefas, às suas programações celestiais. Que Deus os abençoe. E assim em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje tem como referência o Evangelho, capítulo 5, item 22. E tem como subtítulo: Se fosse um homem de bem, teria morrido. O expositor é o nosso companheiro de nossa instituição, Luiz Rosa. Com a palavra, meu irmão. Muita paz. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta noite de hoje estaremos juntos mais uma vez, por alguns minutos, para refletirmos sobre o tema: se fosse um homem de bem, teria morrido. A referência do estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Está nas Instruções dos Espíritos, no item 22. E a gente, como sempre gosta, né? Nós vamos lendo trechinhos, porque esse texto do Evangelho é bem curto. Então nós vamos aproveitar para usá-lo todo, ou quase todo. Vou começar lendo o início do item 22 e depois a gente faz algumas reflexões. Então diz assim: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede Deus dar a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Faltou eu dizer no início, né, que esse é um texto ditado, né, pelo espírito Fénelon. Nesse capítulo, né, Fénelon, representando a espiritualidade, podemos dizer assim, né, nos chama fortemente a atenção para um assunto, né, que denota, né, mostra a nossa falta de conhecimento sobre as leis de Deus e a sua infinita bondade. Fénelon, né, só para a gente poder situar, foi um dos colaboradores de Kardec na codificação da doutrina espírita. Assina mensagens que tem por título, né, aquela citação, que constitui, né, um equivocado ditado popular que nós usamos, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E Fénelon, né, ele viveu um bocadinho antes de Kardec, né? François Fénelon, né, era o pseudônimo que ele usava. O nome verdadeiro era François de Silignat de la Motte Fénelon, né? E Fénelon, né, ele era um teólogo católico, um poeta, escritor francês de ideais liberais, né, cuja política, né, a visão política e de educação, né, esbarravam com o pensamento da igreja da época, né?
e a do Estado também. Ele pertenceu a uma academia, a Academia Francesa de Letras, né? Então, assim, em sua última encarnação, antes desses ditados, né, vocês vejam que Fénelon não era um espírito qualquer, né? Um espírito bastante capaz, né? Ele é um dos espíritos da codificação espírita. Nós vemos diversas falas de Fénelon no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, né? É um espírito assim bastante capaz. Mas para a gente dar continuidade ao nosso tema, né, nós vamos voltar fazendo a seguinte reflexão, né? Estas e outras frases, né, que nós repetimos geração após geração, sem maiores reflexões nossas, indicam um pouco da nossa ignorância relativa às leis divinas. Nós podemos dizer assim, né? Uma visão realmente estreita, baseada apenas no mundo em que nós vivemos, no nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Temos, né, pela nossa pequenez e ignorância, uma visão distorcida da realidade. Olhamos apenas circunstancialmente influenciados pela matéria e julgamos as coisas segundo a nós próprios, com a nossa ignorância espiritual, ou seja, essa ignorância das leis de Deus, e usamos essa nossa, né, ignorância e a nós próprios como parâmetros para assim, julgar as coisas. Então, friamente nós olhamos uma situação, julgamos alguém bom ou mal e dizemos, se fosse um homem melhor, teria morrido, mas como esse, né, nós sentenciamos, como esse é mau, deveria ter morrido, né, e um grande erro nós estamos cometendo. Daí a importância, né, de nós estarmos sempre estudando, analisando sobre a continuidade da vida além da morte e principalmente, né, das vidas sucessivas. A única lei que explica muitos dos fatos da vida, ou seja, a reencarnação. Quando nós vemos distorções aos nossos olhos, né, segundo a nossa visão primária, a reencarnação explica muitas dessas distorções, né, e demonstra que a justiça de Deus em relação a todos os seus filhos, ela é perfeita. Então, meus irmãos, precisamos estudar para compreender, né, e aceitar toda essa dinâmica divina em nossas vidas, deixar, né, a precipitação de lado. Lembramos sempre de Jesus. Jesus não julgava o seu próximo. Muito pelo contrário, Jesus avaliava as situações, não as pessoas. Jesus condenava o pecado e não o pecador. Ao pecador ele dava a mão e sustentava para que ele não se equivocasse mais. Então, assim, é preciso que nós, antes de avaliarmos uma situação, antes de usarmos o nosso pensamento, porque muitas das vezes a gente não verbaliza, é preciso que nós tenhamos uma compreensão mais ampla, muito mais ampla, né, das leis de Deus, da vontade de Deus, e nós estamos muito distantes. Nós precisamos cuidar mais de nós. Tem uma outra passagenzinha no Evangelho, né, que é um dito de Jesus também, que coloca assim, né, às vezes a gente está preocupado com uma farpa no olho do companheiro e esquece que tem, né, como eles dizem lá, uma trave, né, uma estaca nos nossos olhos. Nós temos que nos preocupar em melhorar a nós e deixar para Deus o julgamento de quem vai primeiro ou depois.
Há considerações sobre isso que nós vamos fazer agora no segundo parágrafo, que esse texto está dividido em 3 parágrafos. Nós fizemos algumas considerações desse primeiro. Vamos fazer algumas considerações agora do segundo parágrafo, lendo ele para vocês, que diz assim, no segundo parágrafo desse texto: se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e ao outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado ao cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Olha só a visão de um espírito que compreende um bocado melhor, né, da vontade das leis de Deus que nós. Aqui a gente logo de cara vê algo interessante. A verdadeira, né, como ele coloca assim, a verdadeira liberdade está no mundo espiritual, onde nós, ao desencarnar, né, se tivermos uma vida normal, onde procuramos nos ajustar, teremos restituído as nossas potencialidades enquanto espíritos. Estaremos livres, né, desse escafandro que é o nosso corpo, ao qual é muito importante porque ele nos permite interagir com o mundo material, mas que não tem sentido no mundo espiritual. E também, quando estamos encarnados, certas potencialidades que nós desenvolvemos enquanto espíritos, elas ficam adormecidas, vamos dizer assim. Elas ficam paralisadas. Então, assim, como ele diz, enquanto estivermos na terra, estaremos no cativeiro. Então, aqui, nesse trecho, Fénelon nos chama a atenção, né, para a falibilidade dos nossos julgamentos. Avaliamos de forma primária as situações e as pessoas. Ficamos muito nas aparências ou na serventia que as pessoas têm para nós. Como a maioria de nós desconhece a grandeza do projeto de Deus para todas as criaturas, em muitos bate uma revolta quando uma pessoa considerada boa, né, parte para a pátria espiritual. Quem é verdadeiramente bom? Cabe essa reflexão. Será que é aquele que nos presenteia, né, nos traz alegrias, que nos adula, que sempre diz sim para tudo que nós queremos? E quem é mau? Será que é aquele que é sincero, às vezes até um pouco rude, que nos diz não em alguns momentos? Então a gente precisa avaliar, né, e perceber que as nossas avaliações diante das situações, elas são falhas. Nós ficamos muito nas aparências, na superfície. E nem sempre aquilo que nós avaliamos é verdadeiro. Estes julgamentos, né, que nós fazemos demonstra ainda a nossa ignorância e o nosso apego ao materialismo. Então reflitamos, meus irmãos.
Pensemos, será que essa ideia, né, que nós temos de que se fosse um homem de bem teria morrido logo, né, visto que o mal vive bastante, será que isso realmente passa, né, como uma lei divina? Será que isso é uma regra? Será que sempre morrem rapidamente homens, né? Quando eu digo homens, espíritos de bem, em detrimento a um de má vida? É claro que não. Se a gente interpretar literalmente o texto, a gente até poderia supor, né, que os bons são mais suscetíveis a morrer, mas isso não é uma verdade. E que os maus são preservados, né, tanto quanto possível, para que sofram mais, para que purguem mais os seus pecados. Claro que isso não é uma verdade. Não é assim. Embora tenhamos espíritos bons, né, temos aí diversas histórias que vêm à Terra por uma breve jornada, né, e retornam logo ao mundo espiritual. Há muita gente boa, de excelente coração, né, e que tem uma existência longa. E há pessoas que têm, às vezes, uma existência voltada ao crime, voltado a maus comportamentos, né, que tem uma existência curta. Só para exemplificar, né, a gente às vezes vê jovens envolvidos com a criminalidade, né, e a gente sabe que a vida deles é curta, que eles não atingem, né, assim, segundo a nossa contagem de tempo, não atingem uma idade mais madura. Não há dia e horário determinados para morrer. Não existe esse determinismo. Não existe esse determinismo. Existe um planejamento que pode ser até alongado ou encurtado, segundo as nossas ações, segundo a nossa forma de viver. Se nós somos aquelas almas, né, que nos gastamos dia após dia nos vícios, seja lá de que forma for, claro que nós vamos gastar mais, né, a nossa energia vital, e isso vai encurtar a nossa existência. E se nós somos almas ligadas ao bem, que muitas das vezes temos outras pessoas que, assim, dependem das nossas ações, a nossa vida, né, claro, isso é um exemplo, né? Muitas das vezes a nossa vida é um pouquinho alongada. Eu vou citar, né, exemplo, Chico Xavier, né, foi uma alma que morreu. A gente sabe que ele quando morreu, houve um alongamento de encarnatório. Por quê, gente? Porque quantas almas ele consolava, né, com o seu trabalho. Então, o mundo espiritual foi nos preparando, né, para que em algum momento, obviamente, ele ia desencarnar pela falência dos seus órgãos vitais. Mas esse tempo a mais, quantas almas ele consolou e ajudou? Né? Então, existe uma regra básica, a gente pode dizer sim, né? É viver bem, viver buscando modificações íntimas, porque aí o que acontece, gente? Nós angariamos espíritos bons que vão se avizinhar de nós, vão ficar próximos, nos dando sustentação, nos auxiliando. E aí, muitas das vezes, evita-se certas situações desagradáveis que poderiam nos levar à morte. E, em outras situações, pode-se até alongar a nossa encarnação devido ao trabalho, né, e toda a ação que nós temos em relação a outros irmãos que precisam de nós. Então, avaliando, né, esses dois primeiros trechos, Fénelon nos chama sempre a atenção aos julgamentos que nós fazemos e a condição que nós temos para fazer esses julgamentos. Só nessas rápidas palavras, meus irmãos, nós podemos ver quantos equívocos nós cometemos.
Então a gente precisa estar julgando a nós, né? Antes da gente partir para o terceiro parágrafo, né, cabe essa reflexão. Nós precisamos estar julgando a nós o tempo todo, de forma severa, né? Entendamos o severo, com firmeza, olhando os nossos defeitos, buscando energia em nós, né? Vontade, para que nós possamos, aos poucos, a gente sabe que essas transformações não acontecem de uma hora para outra, mas que aos poucos nós consigamos tirar do roteiro de nossas existências os equívocos que nós aprendemos a cometer, mas que a gente os esqueça, para que a gente retome a nossa existência de uma maneira diferenciada, para que nós soframos menos. Então deixemos de julgar, deixemos o julgamento para o juiz supremo, que é Deus, porque desse julgamento ninguém escapa. Agora, quem somos nós para dizer se esse merece morrer primeiro do que o outro? Estamos cometendo injustiça. E quando se fala de morte, a gente pode até entender isso num sentido figurado. Às vezes estamos julgando, né? Puxa, saiu um prêmio para o fulano. Poxa, mas ele não merece. Deveria ser o outro, que é muito melhor, mais qualificado, né? Mas nós estamos sempre julgando segundo a nossa ótica e não a ótica divina. E finalizando, né, no terceiro parágrafo, que diz-nos o seguinte: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Seguindo então os apontamentos finais, né, nós avaliamos assim, né, quando se analisam esses fatos como a morte, partindo sempre do princípio da pré-existência e da sobrevivência da alma e da contínua evolução do ser através das encarnações e reencarnações, percebe-se quão lógico e claro se torna o viver, quem somos, o que fazemos aqui e de onde viemos e para onde vamos. Compreendemos, então, que as leis naturais são tão perfeitas, né, vindo de um ser perfeito que é Deus. E, confiantemente, buscamos compreendê-las e aceitá-las através da nossa inteligência e da nossa sensibilidade. Assim estaremos, né, desenvolvendo nossas faculdades espirituais, superando a nossa ignorância das leis divinas, abrindo portas, né, para visualizar horizontes mais amplos, que são ou que vão, né, muito além do nosso entendimento apenas das leis físicas e biológicas. O estudo e o conhecimento das leis de Deus vão nos dar novas perspectivas para podermos apreciar e fazer juízo de tudo aquilo que nos cerca. Deixaremos, né, assim, de fazer juízos precipitados e equivocados das coisas e das pessoas, não usando mais de uma visão acanhada, circunstancial e materialista. Assim,
não nos deixaremos mais abater por fatos naturais, como a morte, por exemplo, que é o cunho, né, é o tema central dessa fala de Fénelon. Não faremos mais deduções e conclusões levianas diante desses fatos, caminharemos com confiança e segurança para um destino maravilhoso que nos espera. Pode-se ter uma vida breve, média ou longa, mas normalmente de conformidade com o prazo que foi estabelecido, planejado, né? Como eu disse antes, há um planejamento. A gente pode enriquecer ou pode encurtar a nossa existência. Os que se comprometem com o erro, com o vício, como a gente já falou, com o crime, a irresponsabilidade, né, e outros desvios próprios da nossa imaturidade humana, ficam à deriva. Né? E aí correm mais riscos. Portanto, a nossa única preocupação deve ser assim, de sustentar a nossa existência, a nossa vida, de forma digna e nobre, cumprindo os nossos deveres, buscando compreender a dinâmica da criação. Assim, quando a gente partir, né, quando chegar o nosso momento, seja a circunstância que for, nós podemos dizer que nós cumprimos a vontade de Deus. A humanidade, ainda em grande número, né, destituída desse interesse dos valores da alma, ainda prioriza, né, vou usar aqui um termo latino, né, o carpe diem, numa tradução livre, né, aproveite a vida, aproveite o dia. Não é isso que a gente está vendo, gente, no momento atual em que as autoridades sanitárias pedem tanto para que se evite aglomeração, que as pessoas se preservem, usem máscara. E há um frenesi, porque fez um dia de sol, todo mundo tem que ir para a praia. Há um frenesi porque tem um bar aberto e a gente tem que ir para lá para estar junto, né? Mesmo colocando a própria vida em risco. É uma coisa assim meio que viver o momento é necessário, ou se morre de tédio, né? Se morre de tédio. Mas a gente que já viveu um pouquinho sabe que viver é uma arte. Exige equilíbrio, exige raciocínio. Senão a gente acaba sendo vivido pelo pensamento alheio. Viver o hoje extraindo aprendizado e deixando forças e consequências positivas para o amanhã. O homem de bem, né, pode ir mais cedo geralmente, porque se nós refletirmos, como a vida aqui, né, não é a vida de liberdade, não é, vamos falar assim, a verdadeira vida do espírito, aquele que já aprendeu a lição ou as lições da vida material programadas, não tem necessidade de ficar até o fim ou de alongar isso, a não ser nos casos, como nós citamos de Chico Xavier, um missionário, né? Ele não tem necessidade de ter uma vida absurda, porque ele já aproveitou, usando da sua sabedoria, aproveitou, né, o tempo que estava aqui. Então paremos de julgar, meus irmãos, julgar ao próximo, julguemos a nós, as nossas condutas, e busquemos o equilíbrio, busquemos melhorar quem somos. Essa é a nossa mensagem de hoje, meus irmãos. Desejo a todos muita paz, que as palavras que nós proferimos nessa noite de hoje possam criar um eco dentro de nós, de todos nós, para que a gente possa refletir sobre o que temos feito, sobre como nós nos comportamos diante dos fatos, e que a paz do Cristo
esteja no coração de cada um. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Convido a todos os irmãos a nos unir em pensamentos, mais uma vez, em prece, de agradecimento. Agradecimento aos bons espíritos que nos sustentaram. Agradecimento a Jesus, o nosso guia e modelo. Agradecimento a Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida. Obrigado, Senhor, por tudo quanto recebemos no decorrer deste dia. Em Teu nome, em nome de Jesus, na presença da espiritualidade amiga, declaramos encerrada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Nós agradecemos a colaboração dos nossos irmãos Gabriel França e Luiz Rosa pela participação em nossa programação. Agradecemos também a você, querido irmão, querida irmã, pela presença virtual, por nos prestigiarem neste encontro com Cristo. Assim, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo assim o passe à distância. Muita paz a todos. Graças a Deus.